Olá, que bom que você veio! Hoje nós vamos conversar sobre a bodega argentina mais amada do Brasil. Qual é? É a Catena Zapata. Você vai conhecer a saga da família Catena e o que ela fez para colocar o Malbec de Mendoza entre os melhores vinhos do mundo. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Voltamos em 5 segundos com muito conteúdo e objetividade. A saga da família Catena começa na Itália, precisamente na segunda metade do século XIX, quando a Itália estava numa grande crise socioeconômica. Em razão dessa crise, milhares e milhares de italianos vieram para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina e outros países. E nesta leva de imigrantes, em 1898, Nicola chegou na Argentina. Nicola é o patriarca da família Catena. Nicola desembarca e fica desesperado. Sai à procura daquela que lhe havia sido prometida para casar ainda na Itália. Procura e não encontra. Onde estava a prometida? Havia fugido com um dançarino de tango, até parece filme. Só que o sogro do Nicola é um homem de palavra. Para reparar o dano que Nicola recebeu, ele oferece a mão de sua outra filha, a Ana, que felizarda Ana, casou-se com o patriarca da família Catena. E isso foi logo após que ele chegou na Argentina. Alguns anos depois, em 1902, Nicola planta o seu primeiro vinhedo. E que uva era? Era a Malbec. Por que a Malbec? Porque a Malbec havia demonstrado que era muito boa lá na Argentina. E os vizinhos disseram, olha, plante a Malbec, porque a Malbec dá um vinho de muita cor. E aí ele plantou a Malbec. Um dos melhores vinhos hoje da Catena Zapata chama-se justamente Nicola, em honra ao patriarca. A Argentina, no início do século XX, já era um grande produtor de vinhos, mas os produtores, os bodegueiros da época, tinham um foco, quantidade e não qualidade. E foi exatamente com esse olhar que o nosso Nicola começou a produzir seus vinhos e foi até muito bem, chegou até a progredir, mas sucesso mesmo, progresso econômico aconteceu com o filho de Nicola. Quem era? Domingo Vicente. Domingo Vicente deu um novo impulso econômico a toda a bodega. E é por isso que um dos vinhos mais amados no Brasil leva justamente o nome de Domingo Vicente, DV Catena. É interessante, Domingo Vicente casa-se com Angélica. Angélica era filho de Lourenço com Nicásia. A Nicásia deu para Angélica uma educação esmeradíssima, era uma mulher refinada, culta, professora, com uma grande força interior. E Angélica fica grávida de quem? Nicolás, aquele que recebeu o nome do seu avô. O avô Nicola, nome italiano, e Nicolás, já uma pronúncia mais espanhola. Nicola foi educado por Angélica com o ideal de que ele não produzisse vinhos, pois Angélica dizia, meu filho, você será um homem grande, não ficará aqui perdido no meio desses bodegueiros. Nicolás gostava de ler. Certo dia, lendo um livro, disse para sua mãe, mamãe, quero ser físico. O que Angélica disse? Que seja físico, mas que ganhe o prêmio Nobel. Era assim que Angélica incentivava o seu filho a crescer interiormente e a ser um grande homem. Mal ela imaginava que, na verdade, estava talhando o caráter daquele que colocaria o Malbec em destaque no cenário mundial. Em honra a essas duas grandes mulheres é que a Catena Zapata tem dois rótulos de grande importância. Na verdade, são vinhedos e vinhos que receberam o nome de Nicásia e Angélica. O nosso Nicolás Catena não foi físico, mas um economista de renome. Ele se graduou na Universidade de Colômbia, em Nova York, e o seu destaque era tanto que ele foi convidado para ser professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E aí a sua ida para a Califórnia foi o estupim para a mudança do Malbec na Argentina. Daqui a pouco a gente entra nesse detalhe. E aí Angélica estava satisfeita com o destino do seu filho, mas é verdade que Nicolás sempre foi um apaixonado por vinhos
e nunca abandonou o seu pai. Acompanhava também, na medida do possível, todas as inovações que o seu pai fazia na bodega e nos vinhedos. O interessante é que Nicolás era um grande apreciador de vinhos, apreciador e conhecedor. Ele tinha duas regiões na França que ele admirava muito. Quando se falava em vinhos tintos, na cabeça dele vinha: o melhor do mundo é Bordeaux. E vinho branco, o melhor do mundo para ele era Borgonha. A qualidade era tanta e as características de solo e clima eram tão peculiares que na cabeça dele e de muitos produtores era impossível repetir estes vinhos com essa qualidade em outra parte do mundo. Nessa época, na Argentina, a produção de vinhos era justamente como se fazia na Itália, talvez porque a grande maioria dos produtores eram justamente descendentes de italiano. E como era a produção de vinhos na Itália nesta época? Era uma tradição que já vinha até mais de um século, que era a colocação do vinho em grandes barris de carvalho, chamado botí. São barris de 2, 3 mil, 4, 5 mil litros. O detalhe é que ao colocar o vinho em barricas de carvalho e ficar um bom tempo, o vinho vai oxidando. É o que nós chamamos de oxidação deliberada. O vinho não estraga, de forma alguma. É a característica do vinho. Mas com isso, o vinho perde um pouco as suas frutas, as características de frutas, e vão ganhando outras características em razão da madeira, e passa a ser até mesmo um vinho mais austero. Então era sobre esta situação que estava a Argentina, enquanto que o nosso Nicolás estava na América do Norte dando as suas aulas. Há quem diga que quando tudo dá certo é a conspiração universal que está a seu favor, mas eu digo, na verdade, para mim foi a providência divina. As aulas que Nicolás Catena ministrava em Berkeley, na Califórnia, fizeram com que o nosso Nicolás tivesse contato com uma região vinícola que estava cada vez mais ganhando destaque nos Estados Unidos, a região do Napa Valley. E Nicolás foi várias vezes ao Napa Valley e lá teve contato com Robert Mondavi, nada mais, nada menos que o homem que foi responsável por fazer o renascimento da vinicultura lá na Califórnia, principalmente no Napa Valley. No Napa Valley, Nicolás experimentou vinhos tintos, os quais ele achou fantástico. Inclusive, ele chegou a comparar esses vinhos como sendo iguais ao de Bordeaux. E aí, fruto da educação que o nosso Nicolás recebeu da sua mãe Angélica, que é um espírito firme, decidido, o que ele pensou? O que ele disse para si? Ele disse o seguinte: se aqui, no Napa Valley, fazem vinhos iguais à qualidade de Bordeaux, na Argentina eu farei vinhos iguais ao de Bordeaux e até melhores. Resumindo a história, Nicolás assume o negócio da família, já com o ideal de produzir um grande vinho. E no início não era nem tanto o Malbec, era o Cabernet Sauvignon, que ele misturava até mesmo com o Malbec. Ele queria ter um vinho mais próximo possível do vinho de Bordeaux, porque em Bordeaux a base é o Cabernet Sauvignon e o Merlot. Certa vez, Nicolás apresentou os seus vinhos para um consultor francês, um especialista francês, que provou o vinho, fez uma cara séria e disse o seguinte: este vinho tem um problema. Ele tem aromas e sabores de um clima quente. Nicolás entendeu o recado. Vinhos de clima quente são vinhos com muita fruta e baixa acidez. E Nicolás sabia que os elegantes vinhos de Bordeaux tinham uma acidez mais elevada. E a acidez é decorrência do clima. Clima um pouco mais frio, maior acidez. Um clima mais quente, menor acidez. Até já expliquei tudo isso num vídeo, vou deixar o link aqui para você. E o que ele fez então? Como que ele ia ter uma menor temperatura em Mendoza? Altitude. Ele foi um dos pioneiros para plantar vinhas em altitude, porque, embora durante o dia fosse muito calor, à noite a temperatura despenca e aí interrompe a maturação. Interrompendo a maturação, leva mais dias para maturar e aí ela conserva aromas e sabores frescos e mais acidez. Essa vontade de buscar vinhos de maior altitude, contrariando todos os demais bodegueiros que diziam: a geada vai matar as suas vinhas. Ele chegou a plantar vinhas no Vale do Uco, a 1.500 metros, onde de lá hoje saem vinhos com uma grande elegância. Nicolás ainda não estava satisfeito. Ele era muito observador. Ele tinha inúmeros vinhedos e percebeu que nos seus principais vinhedos
Havia uma parcela que produzia uvas que davam vinhos de boa qualidade, mas ali pertinho, com 1 metro de distância, com uma fileira apenas do lado, havia uvas que produziam vinhos de excelente qualidade. E ele não sabia o porquê. Então ele chamou um especialista lá de Mendoza para analisar o seu vinhedo. Ele analisou e disse o seguinte: isto ocorre porque os solos são diferentes. Embora sejam muito próximos, dada a formação desse solo, milhões de anos de pedras que rolaram da Cordilheira dos Andes, através de rios e de chuva e da neve que se descongelava, é que esses solos são tão diferentes. O que disse o especialista? Tire todo o vinhedo e simplesmente passe a máquina e deixe todo o solo homogêneo, tudo igual. O que Nicolas fez? Ele ouviu o especialista? Desta vez não. E por quê? Porque Nicola é o avô. Nicolás, ele pensou o seguinte: ele sabia, por ser um apaixonado pelos vinhos da França, que principalmente na Borgonha. A Borgonha você tem um vinhedo pequenininho, menos de 1 quadra, menos de 10 mil metros quadrados, e lá tem vinhos excelentes, de renome internacional, que chegam a custar $15 mil. E no vinhedo do lado tem um vinho bom, mas que não alcança nem $1.000. Isso é o que na França e no mundo passou a chamar de terroir. Esse terroir é que dava características especiais. O que ele fez então? Isolou e demarcou todas as parcelas dentro dos vinhedos que tinham uma característica especial e começou a estudá-las. E não foi só. Esse estudo chegou a tal ponto que hoje a Catena Zapata tem um instituto dedicado simplesmente a pesquisar os diversos terroirs. E foi justamente assim que nasceram na Catena Zapata os vinhos de parcela. São pequeninas parcelas que geram vinhos de altíssima qualidade e, infelizmente, de um alto valor. Uma das primeiras coisas que Nicolás fez foi mudar totalmente o sistema de vinificação, abandonando o método argentino e italiano e se aproximando mais de todo o sistema feito em Napa Valley. E aí ele seguiu os conselhos de Robert Mondavi. Primeira coisa que ele fez foi abandonar os tanques gigantes onde ocorria a fermentação. E ele passou a adotar tanques de inox de menor tamanho, mais ainda, tanques de inox com temperatura controlada. Com isso, ele passou a ter um vinho de melhor qualidade. É certo que a qualidade do vinho é do vinhedo, é a uva de ótima qualidade, mas se você não tem no processo de fermentação um devido controle da temperatura, você pode perder a qualidade que estava lá no vinhedo. Mais ainda, ele abandonou os botes, que são aqueles grandes barris de carvalho onde se colocava o vinho depois de pronto, e passou a adotar barricas francesas e americanas, ambas em torno de 225 litros. E aí sim, ele já estava pronto, com a altitude, mantendo as parcelas individualizadas de vinhedos de qualidade. E o sistema de vinificação, que ele mudou completamente, estava tudo pronto para produzir um grande Malbec. E como veio o reconhecimento? O reconhecimento veio através de um grande crítico americano, um verdadeiro guru, o todo-poderoso Robert Parker. Quando Robert Parker provou o Malbec da Catena Zapata, ele ficou impressionado, porque Robert Parker é um apaixonado pelos vinhos de Bordeaux e deu ao Malbec da Catena Zapata uma nota altíssima. E tempos depois ele escreveu elogios rasgados ao Malbec de Mendoza, principalmente da Catena Zapata, dizendo que os Malbecs, os vinhos de altitude, são simplesmente deliciosos, complexos, saborosos e tudo por um bom preço. Foi o que bastou para que os holofotes do mundo todo caíssem sobre a Catena Zapata e seu Malbec. E a partir daí, tudo é história. É por isso que hoje um dos grandes vinhos da Catena é o vinho Nicolás. Eu estive na Bodega Catena Zapata em julho passado, há 2 meses, e lá fiz uma visita chamada A Família é Tudo. É uma visita que você degusta vinhos premiums. É uma visita também para poucas pessoas. Nós estamos lá apenas em 4 casais. Assim foi possível conversar demoradamente com a guia. E a guia me disse o seguinte:
Nicolás, hoje com 83 anos, mora em Buenos Aires, vem com uma certa frequência até Mendoza e sempre é ouvido quando tem uma grande decisão a ser tomada em relação à bodega. E que Nicolás tem 3 filhos, Laura Catena, a Adriana e o Ernesto. Laura hoje preside a bodega Catena Zapata e todo o conglomerado, que tem outras bodegas. Laura, como pai, também estudou nos Estados Unidos, tem a casa dela lá, ela é formada em ciências biomédicas. E Laura, hoje, também tem uma carreira solo, assim como os outros filhos. Laura é responsável pela linha La Posta, muito interessante, em que ela incentiva antigos produtores da região. E também ela é que produz o delicioso Luca Malbec. Depois nós temos Adriana. Adriana hoje mora na Inglaterra, teve inclusive recentemente no Brasil divulgando os vinhos da Catena Zapata. Adriana é casada com um brasileiro, por isso ela fala perfeitamente o português. Adriana se associou ao Alejandro Vigil. Alejandro nada mais é que o enólogo-chefe da Catena Zapata. Ele e a Adriana montaram a bodega El Inimigo, que também é muito apreciada no Brasil. Tive a satisfação de estar lá almoçando no restaurante El Inimigo. E Ernesto Catena? Ernesto Catena também tem a sua própria bodega. É a bodega Tikal, onde ele produz o famoso Alma Negra Mistério. Mistério porque no blend dos seus vinhos ele não revela quais são as uvas e a quantidade de cada uva que entra na composição do vinho. Quando você provar um vinho Alma Negra, tenha certeza, quem produz também tem o sangue Catena Zapata. Da próxima vez que você ver um rótulo da Catena Zapata ou beber o seu vinho, lembre-se, a boa qualidade dos vinhos da Catena Zapata se devem à saga da família, que produz vinhos há mais de um século. Meu amigo, lembre-se, não paga nada, inscreva-se no canal e ative o sininho, você só tem a ganhar. Por quê? Porque ativando o sininho, você recebe a notificação toda semana de cada novo vídeo que eu posto. Convido você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se você tem alguma dúvida sobre vinhos, se você gostaria que eu abordasse algum tema sobre vinhos que ainda não tem no canal, deixe no comentário, eu gravo um vídeo especialmente para você e menciono o seu nome. Muito obrigado pela companhia, saúde para você e um forte abraço.